Uma das maiores dificuldades em se trabalhar com dermaplane é a seguinte pergunta: mas você vai remover o pelo? O pelo vai engrossar. E aí, você já ouviu falar sobre os velos? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre ele, como ele é, por que ele surgiu e se realmente ele engrossa. E aí, vamos lá descobrir se esse pelo pode engrossar ou não? Bom, eu tenho certeza que muitos nunca ouviram falar dos velos, né? Mas os velos, eles são pelos muito finos, eles revestem toda a parte do nosso corpo e é diferente dos demais pelos. Estes não têm influência hormonal, portanto, não tem a ver com características femininas ou masculinas. Por que que é importante a gente saber o que são os velos? Porque quando a gente faz a raspagem, principalmente no rosto, é onde tem mais desses velos, né, desses pelos finos. E quando a gente faz essa raspagem, algumas pacientes ficam apavoradas, imaginando que esses pelos vão se engrossar, que vai aumentar. E na verdade, os velos eles não engrossam, porque eles não têm relação com o hormônio. Ele não vai aumentar se eu fizer a raspagem dele, de jeito nenhum. Isso é impossível. Ele só sofre uma alteração se ocorrer alguma alteração hormonal, mas aí já entra patologias, tá? Então, fazer o dermaplane, a remoção desses velos, não vai fazer com que esses pelos voltem mais grosso ou tenham maior número, tá bom? Não tem perigo. Isso é importante a gente frisar, porque quando a gente vai vender o dermaplane, existe essa dúvida. E muitas das vezes ficam com receio de fazer a técnica, achando que, nossa, vai aumentar pelo, vai aumentar pelo no buço. E não vai, isso não acontece, porque anatomicamente e fisiologicamente, esses velos, eles são apenas proteção da nossa pele e eles não têm nenhuma relação hormonal, então não tem como ele sofrer desse tipo de alteração. Então, olha, só para a gente entender um pouquinho melhor sobre eles, os velos, eles substituem a lanugem pós o nascimento, porque no bebê existe aquele revestimento, né, aquele pelo muito fininho, e aí ele apenas substitui essa lanugem pós o nosso nascimento. E só altera na presença de hirsutismo, que é uma doença hormonal. Então, quando a gente tem a presença de uma doença, uma patologia hormonal, que é o hirsutismo, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar características masculinas a mulheres, por exemplo. Então, a mulher começa a aumentar pelos na região de barba, bigode, né, pescoço, que são característicos de hormônio masculino, tá? Então, esses velos eles só se alteram nessa ocasião. Por raspar, por remoção, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Mas se tem essa patologia, aí sim vai causar esse tipo de problema. Aqui tem uma foto para vocês entenderem, olha, o que é o hirsutismo. Tem aumento, né? Isso acontece nas mulheres, olha. E aí tem aumento na região que é de pelos, né? Que é característica masculina. Então, região aqui de barba, olha, pescoço, tá? É onde vai ter aqui o aumento. Sobrancelha também fica bem mais espessa. Região pubiana tem aumento também de pelos, peitoral, tá? Mas isso é uma patologia que os velos sofrem alteração. Aí sim eles vão ter uma questão hormonal envolvida. Fora isso, ele não sofre nenhum tipo de alteração. E caso algum dia uma paciente com essa patologia procure vocês para fazer o dermaplane, não é aconselhado ficar fazendo esse tipo de remoção, tá? Até porque ela vai sofrer aí um desconforto muito grande durante a técnica, porque a raspagem do pelo não é a mesma coisa do que feita com gilete, quando a gente faz com o bisturi. E a mesma coisa se vocês receberem o público masculino.
onde tem barba, não dá para fazer a raspagem, tá? Por quê? Porque pode machucar, pode ocorrer um sangramento maior, porque onde tem o pelo, a gente tem ali um poro, né, mais dilatado, um pouquinho mais espesso. E aí, quando a gente faz essa remoção com o bisturi, a gente pode estar machucando essa região. Então, eu, particularmente, não aconselho fazer o dermaplane sobre barba. A gente pode fazer ao redor, com certeza, sem problema nenhum. Não é que não dá para fazer público masculino. Pode fazer. Só não fazer a raspagem em região de barba, tá? Nem aqui do buço também não dá para fazer. Mas vamos supor que essa mulher tivesse apenas um pouquinho de pelo em região aqui de buço. Tem problema fazer a raspagem? Não, não tem problema. Vai aumentar o pelo? Também não, não vai aumentar o pelo. Quando a gente entende um pouquinho a anatomia do pelo, a gente percebe que a haste, né, quando a gente corta a haste, dá aquela impressão dele estar mais grosso, mas na verdade ele apenas perdeu a sua ponta, né, que ela começa a afinar. A haste ela vai se afinando. Se eu corto o pelo no meio, eu pego o meio da haste. E aí, nessa região, ela é um pouco mais espesso mesmo, ele é um pouco mais grosso. E aí dá a impressão de engrossamento, mas também não engrossa, tá? Viram só que interessante? O Velos é uma penugem que não tem como ser engrossada. Por isso, quando vocês forem vender essa técnica ou associar ela no seu tratamento, explique para a sua paciente o que é o Velos, mostre, né, na anatomia o que ele é e que ele não pode engrossar, que ele só vai engrossar se houver alguma patologia hormonal que aumente o pelo, que é o caso aí que a gente viu do hirsutismo, que tem o aumento dos velos, né? Por uma questão hormonal, a mulher começa a ter características masculinas com relação aos pelos. Então, fica aí mais essa dica para vocês conseguirem aí vender o seu tratamento dermaplane. Não engrossa o pelo. E aí a gente consegue então conversar com a nossa paciente e convencê-la a fazer essa técnica. Por quê? Porque não tem possibilidade alguma da gente engrossar esse pelo, muito pelo contrário. Quando a gente remove ele, a pele fica muito macia, né? Fica mais lisa, a gente tem uma melhor absorção dos ativos, mesmo se ela estiver fazendo apenas um tratamento home care e após ela fazer uma técnica do dermaplane, uma sessão do dermaplane, ela vai ter uma maior absorção daqueles cosméticos que ela utiliza em casa. Então, o dermaplane ajuda nisso também.